Amém? Hoje eu quero ministrar algo aos nossos corações, algo que o Senhor tem falado muito na minha vida sobre esses dias. Eu tenho falado sobre o coração, né? Sobre a nossa vida. Eu quero falar um pouco sobre Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, amém? Então eu quero falar hoje sobre um homem segundo o coração de Deus. Diga os homens, diga um homem mais forte, o homem tem que falar mais forte. Diga um homem. Tá fraco, estão parecendo meninos, não é? Um homem segundo o coração de Deus. Cadê as mulheres? Diga uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Então Deus, Ele está olhando, esperando, trabalhando conosco para que nós nos tornemos a cada dia este homem e esta mulher segundo o coração de Deus. Quando a gente olha para Davi, em Atos capítulo 13, 22, diz assim: E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Só um homem segundo o coração de Deus pode fazer a vontade de Deus. Amém? E outra coisa que a gente vê é que Deus está procurando o homem segundo o coração dele. Deus disse, achei. Se Deus achou, é porque estava procurando. Um homem e uma mulher que ele olhe e veja, este homem e esta mulher é segundo o meu coração. E a exigência de Deus pode parecer absurda de ser atendida, né? Como um Deus santo, perfeito, que nunca pecou, que nunca errou, que não tem falhas, pode encontrar em nós, homens pecadores, mulheres pecadoras, falhos, cheios de deficiências, alguém que se nivele no nível da exigência dele. Diga, segundo o meu coração. Deus está dizendo assim, o meu coração vai se derramar para você. E Deus encontrou em Davi esse homem não porque Davi era perfeito. Eu quero dizer para você, Deus não te escolhe e Ele não te usa, Ele não te chama porque você é perfeito. Mas porque existem algumas exigências de Deus que não está relacionado a você ser perfeito em si, mas a sua disposição de buscar a Ele. A sua disposição e o seu desejo de a cada dia crescer, melhorar, ser alguém mais parecido. Hoje as nossas canções de adoração foram voltadas para isso. Deus, eu tenho fome de Ti. Senhor, eu desejo o Senhor. Deus, eu quero mais de Ti. Deus, eu sou imperfeito. Eu digo, quanto mais noção você tem das suas imperfeições, mais você quer Deus. Não é o contrário. Quanto mais pecador eu me vejo, mais eu quero correr para Deus. Quanto mais eu percebo que tem trevas na minha vida, mais eu quero me aproximar da luz. Porque a luz é a resposta para as trevas que está no meu coração. Não é o contrário, eu estou percebendo que eu preciso de mudança, então eu vou me afastar de Deus. Não, eu vou me aproximar de Deus. Vou me aproximar das pessoas de Deus. Vou me aproximar de tudo aquilo que vai me levar a ser mais parecido com Jesus. Eu vou me aproximar de tudo aquilo, eu vou querer tudo aquilo que vai aperfeiçoar o meu caráter, que vai trabalhar meu caráter, para que o meu caráter possa cada dia se aparecer com o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Então, quando Deus olhou para Davi, ele viu isso em Davi, esse menino, esse homem que desejava as coisas de Deus, mesmo sendo imperfeito. E nós vemos que Davi não foi um rei mais perfeito do que Saul. Saul cometeu menos erros em termos do que Davi. Mas a Bíblia diz aqui, Atos 13, e tendo tirado este, nem a memória de Saul é colocada nesse texto. Mas tendo tirado estes. Porque aqueles que têm a memória gravada diante dos céus são homens e mulheres que são quebrantados e contritos diante de Deus. Não é pelo quanto você errou. Não é pelos caminhos que você já tomou na sua vida, mas é pelas decisões que você toma de se aproximar de Deus.
Às vezes as pessoas dizem, eu primeiro preciso mudar para depois fazer alguma coisa. Eu primeiro preciso mudar para depois ir para a igreja. Não. Jesus disse, eu vim para os doentes. Eu vim para os perdidos. Então aquele que está perdido precisa de Deus. Aquele que está doente precisa do médico. E não é primeiro ficar saudável. E não é primeiro dizer, não, eu preciso mudar isso aqui para depois eu ir. Jesus convida para que nós possamos nos aproximar dele do jeito que a gente está. E foi isso que Deus achou em Davi. Davi não era melhor do que Saul. Davi não era mais perfeito que Saul. Mas, diferente de Saul, Davi tinha um coração quebrantado. Davi tinha um coração ensinável. Davi tinha um coração tratável. Davi tinha um temperamento forte. A gente olha para Davi, a gente pensa de uma adoradora que ele está lá, né? Voando na maionese, né? A gente pensa em Davi como tocando harpa, aquele menino assim dócil, né? Que você fala com ele, fleumático, né? Muito assim, simpático. Davi era sanguinário, irmão. Você sabe por que Davi não pôde construir o templo? A Bíblia diz, porque tem muito sangue na tua mão, rapaz. Davi, para conquistar uma mulher, ele foi lá e matou, me desculpe o número que me está fugindo agora, 200 filisteus. Saul disse, você quer casar com a minha filha? Diz, quero. Quem sou eu, rei, para casar com a sua filha? Então vai lá e mata 200 filisteus, me traz o prepúcio de 200 filisteus. Ele entrou no arraial, nós vamos colocar essa exigência agora na igreja aqui, viu? Tá bem? Ixi, vai ser 400, né? Vai dobrar. Vai dobrar, né? Hoje é mais fácil, né? Antes tinha que ser na espada, né? Certo? Hoje já tem tecnologia para poder fazer mais, né? E Davi foi lá e deixa comigo, entrou no arraial dos filisteus e 200 mesmo, levou para Saul. Então Davi não era essa doçura que nós estamos pensando que ele era. Ele não tinha essa cara de paisagem que a gente pensa que ele tinha, daquele adorador que fica o tempo todo com o violãozinho na mão, olhando para cima, né? Inofensível, né? Não, Davi era um guerreiro. Davi era sangue nos olhos, meu irmão. Davi era um colérico sanguíneo, não sei, pode imaginar do que você pode imaginar, apimentado, né? No nível máximo. E Deus disse, eu achei esse homem segundo o meu coração, um adorador. Porque ele tinha esse coração desse homem que, apesar de ser assim, ele se quebrantava. Então não julgue as pessoas pela aparência, viu? A gente tem a tendência de julgar as pessoas pela aparência. Fulano é assim, a gente coloca de um lado. Fulano é assim, a gente coloca do outro. As aparências enganam. Quando Saul, um profeta acostumado a ouvir Deus, a ter uma vida numa dimensão espiritual elevada, quando ele foi para separar o rei, o futuro rei de Israel, Deus avisou para ele, falou, Saul, vem cá, deixa eu te falar algo. Você vai escolher o rei, mas saiba de uma coisa, não se engane pela aparência, porque eu não vejo a aparência, mas eu sondo o coração. E lá vai Saul, no jumentinho dele, né? Certo? E chega onde? Na casa de Jessé, vai escolher na família de Jessé. Hã? Quem que eu falei? Não, Saul não. Então é Samuel. Mas antes eu falei Samuel, né? Antes de eu falar Samuel, falei Saul? Então me perdoe, é Samuel. Estou com Saul na cabeça. Obrigado por vocês me corrigirem, né? Então Samuel vai lá no seu jumentinho, à casa de Jessé, e eu vou escolher ali um rei. E os filhos são apresentados. Cada um mais bonito do que o outro, cada um mais forte do que o outro. Ao ponto que Samuel fica ali empolgado. Rapaz, aqui tem rei para mais de metro, entendeu? Não vai ser difícil escolher um rei dentro dessa casa. Porque tem homens bonitos, homens fortes, de aparência, de presença. Um rei tem que ter presença, é verdade ou não é? Um rei tem que ter presença. Ele tem que ser imponente. Ele tem que chamar a atenção. Então nós temos aqui o quadro perfeito. Samuel diz, Deus, obrigado por essa missão que não vai ser difícil. Quando ele chega, senta na mesa, começa,
e ele começa a fazer ali uma visualização, tentando entender quem que era, e Deus diz, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, e acaba, ele fica desesperado, diz, errei a casa. O que eu vou fazer agora? Errei a casa. Aí ele chega e pergunta, não tem mais alguém não? E até Jessé, meu irmão, demora para responder, não tem um. Cadê ele? Tá lá cuidando das ovelhas. Tá lá cuidando das ovelhas. E Samuel então chama ele. Quando Davi chega, Davi não tinha a pompa de rei. Davi não tinha aparência de rei. Não tinha estrutura de rei. Davi, pelo contrário, tinha cheiro de ovelha. Provavelmente o vinho do curral não estava limpo. Não estava tão preparado para entrar e sentar à mesa. Mas Deus disse, Jessé é esse. Porque Deus olhou aonde? Aonde Deus olhou Davi? No seu coração. No seu coração. O próprio Davi entendia isso, que quando ele quisesse que Deus mudasse algo na sua vida, Deus deveria olhar não para a sua aparência, mas para o seu coração. Salmo 139, 23 diz assim, Davi diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deus está olhando para o nosso coração nessa manhã. Deus está olhando para o nosso coração. Por que Deus está olhando para o nosso coração? Porque, querido, o coração do homem, ele é como um altar. Hoje nós estivemos aqui nesse altar. Quando eu falo altar, não é apenas uma estrutura material, amém? Ele é espiritual. Não é um púlpito, um tablado que você coloca aqui, coloca uma caixinha aqui na frente, aqui é o altar. Isso é simbolismo físico, visível. Mas o altar, ele é espiritual. O coração do homem é o altar de Deus. O coração é o altar do espírito humano. Deus está dizendo, eu estou olhando para o teu coração, porque nesse coração está o altar onde as ofertas são entregues, onde a oferta é queimada, onde o fogo é aceso, onde todas as manhãs tem fogo aceso, onde a cinza tem que ser removida. É nesse lugar que eu estou olhando para você. Deus está olhando para onde? Para o altar. Porque é dali que saem as ofertas. João capítulo 4, 23 a 24. Deus estava novamente olhando para a terra e novamente procurando, irmão Davi. E Jesus disse assim, né? Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É válida a adoração que fazemos no altar da igreja, é válida a adoração que nós fazemos usando o instrumento de cordas, usando as nossas cordas vocais, é válido a adoração que nós oferecemos, mas a verdadeira adoração, ela não é externa, ela é interna, ela parte de dentro para fora. Antes de Deus aceitar o que você oferece para Ele, primeiro Deus aceita você. Amém? E Deus não aceita você segundo a roupa que você está vestindo, segundo a sua aparência, segundo os bens que você tem, segundo os diplomas que está pendurado na parede da sua casa. Deus aceita você segundo o coração que você possui diante dele. E é isso que Jesus disse. O Pai está procurando esses adoradores. Por que o coração? Porque o coração é o altar do espírito humano. É ali, Levítico 6, semana passada, eu mergulhei muito em Levítico capítulo 6. Fala sobre as ofertas. Fala sobre o altar. Fala sobre a importância desse altar ter fogo, desse altar ter lenha, desse altar ter sacrifícios. Tinha que ter fogo, tinha que ter lenha, tinha que ter sacrifício. E todos os dias as ofertas eram queimadas e o aroma suave daquela oferta subia até o Senhor. Então não existe adoração, não existe homem segundo o coração de Deus sem sacrifícios. São sacrifícios santos e agradáveis ao Senhor. Quando você entrou por aquela porta, Romanos capítulo 12 diz assim, e vocês vão se apresentar a Deus como sacrifício vivo
santo, agradável a Deus, que é o seu culto racional. Ou seja, agora, além de ser o ofertante, eu também me torno a oferta no altar. Eu também me apresento, assim como Jesus, no modelo de Jesus, que foi a oferta e foi o ofertante. Ele se entregou. Ele diz, ninguém tirou a minha vida, eu dei a minha vida. Um adorador é alguém que está sempre adorando no propósito de uma decisão. Ele decide se entregar ao Senhor. Amém? Então o coração do homem é um altar de adoração ao Senhor. Porque Deus busca o homem segundo o coração dele? Porque o coração do homem é como se fosse um baú de tesouros, de onde você tira as preciosidades da sua vida. Mateus capítulo 12, 34 e 35 diz assim, Jesus primeiro começa exortando os religiosos, dizendo, raça de víboras. Quem gostaria aqui de ser chamado raça de víboras? Forte, não é? Como podeis falar coisas boas sendo maus? Você já imaginou? Sabe o que é isso aqui? Esse aqui é alguém que está falando coisas lindas, maravilhosas. Eu te amo, eu te adoro, como o Jota falou aqui. É um desafio, porque tem hora que é o lugar que a gente mais mente é quando a gente está cantando. O Eunice Milhões diz assim, o lugar onde os pregadores mais mentem é o púlpito. Porque tem 3 coisas que você prega. Uma, o que você não é, o que você é e o que você deseja ser. Sempre você está falando em 3 dimensões. Uma, você não é nada daquilo que você está pregando. Correto? É uma mentira. Segundo, você está buscando aquilo que você está pregando. É um anseio. E terceiro, você é aquilo que você está pregando. Uma verdade. Então, quando a gente está ministrando, nós estamos em uma dessas 3 categorias. E aí, é do coração que nós tiramos. E Jesus diz assim, como podeis falar coisas boas sendo maus? Como é que uma pessoa mal pode falar coisa boa? Já parou a pensar? Como é que alguém pode falar bem se é mal? Porque Jesus, você não pode negar a fonte que está em você. A fonte de água doce jorra água doce. Fonte de água salgada, água salgada. Água amarga, água amarga. A água sempre está relacionada à fonte. Então Jesus diz, vocês estão fazendo um discurso maravilhoso. Estão impressionando as pessoas, porém vocês são maus. Hipócritas, raça de víboras. A verdade na boca de um mentiroso se torna uma mentira. Forte isso, né? A verdade na boca de um mentiroso muitas vezes se torna uma mentira. E aí Deus diz assim, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então você não pode contrariar teu coração. É por isso que Deus ama homens sinceros. Quantos aqui gostam de sinceridade? Todos aqui gostam de sinceridade? Não gostam, não. Você só gosta quando é você que tem que ser sincero, mas quando os outros são sinceros com você, você não gosta, não. Pegou ou não pegou? Olha o seu irmão, diga, pegou ou não pegou? Você gosta de sinceridade quando você diz assim, eu sou sincero, eu gosto das coisas assim, comigo é assim, entendeu? Mas e quando alguém chegar para você e fazer isso? E quando alguém chegar para você e falar, irmão, teu cabelo tá feio, mano, não tá legal esse cabelo assim, não ficou bom para você, entendeu? Fala, poxa, aí você não volta mais na igreja, não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja, né? Não vou mais na célula. Agora eu... O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas maus. Você não pode dar aquilo que você não tem. E o seu depósito está no seu coração. É o lugar aonde você tem os depósitos dos seus tesouros. O homem bom tira coisa boa do coração. O homem mau não pode tirar coisa boa do coração. Não tem como, você não pode negar a sua natureza. É por isso que para você entrar no céu, a sua natureza teve que ser mudada. Não é reformada. Reforma não adianta, reforma só muda a capa. Nós trabalhamos com reforma, a gente não muda a estrutura. A gente só muda a capa.
Mas a estrutura continua lá. A estrutura é velha. Às vezes nós temos uma casa de 50 anos e alguém fala, nossa, ficou novo. Sim, a capa está nova, mas a estrutura ainda é velha. Então a conversão não é uma reforma. A conversão é uma mudança de estrutura, amém? É uma mudança de natureza. Você pode pegar um porquinho, o pai mais lindo que ele seja, aquele bonitinho, colocar um lacinho na cabeça dele, limpar ele, passar perfume, do melhor perfume, fazer as unhas do bichinho, entendeu? Deixar ali, fazer os cílios, deixar petecado. Você soltou ele, colocou uma lama na frente dele, para onde ele vai? Porque a natureza dele grita por lama. Ele diz, eu sou porco, eu preciso de lama. Por mais que você tentou reformar o bichinho, não deu jeito. Amém? Pode fazer as reformas, amém? Depois que o teu espírito foi mudado, as mulheres fazem as suas reformas, não faz? Elas chegam, fazem os cílios, tá, os cabelos, tá? Aí a foto do Instagram fica assim, enquanto a pessoa vai falar, meu Deus, será que é a mesma pessoa? Né? Não pode ser. Houve uma reforma. Mas a estrutura continua a mesma. Tomou um banho, irmão, a estrutura volta. Amém? Glória a Deus. Fica desanimada não, irmão. Dá um sorriso aí, pra você não ficar bravo comigo, ok? Faz parte da vida. Porque Deus olha para o coração do homem, porque o coração do homem é uma fonte. É uma fonte que jorra. Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. É aquilo que jorra. Jesus diz, do vosso interior vai jorrar um rio de água viva. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É a água da vida. Jorra do coração. O coração é essa fonte. Quando uma fonte está contaminada, todo o leito do rio fica contaminado. O inimigo, quando ele quer contaminar as águas, ele não perde tempo jogando veneno no leito do rio, no decorrer do rio. Ele vai até a fonte. Uma vez que ele contamina a fonte, todo o leito vai estar contaminado. Uma vez que ele procurou a fonte, todo o leito está contaminado. Paulo, em Romanos capítulo 11, ele nos fala sobre a primícia de uma massa. Se a primícia de uma massa, o primeiro, for santificado, toda a massa estará santificada. Mas se a primícia for contaminada, toda a massa está contaminada. Então, o que a gente precisa entender isso? Teu coração é uma fonte. O que está jorrando do teu coração? Que tipo de água está jorrando do teu coração? São águas que alguém pode beber e não vai passar mal? Ou são águas amargas, como o povo de Israel, quando chegou na fonte de Mara, eram águas salobras, águas amargas, águas que o povo bebia e começava a passar mal. E aí Deus dá a estratégia, joga um galho de árvore. Joga um galho de árvore nessa água, e a água vai se tornar doce, potável, e o povo vai poder beber. Era um galho que sarava. Era uma árvore que trazia vida. Eu quero dizer para você, quando Jesus entra na sua vida, meu irmão, as amarguras da sua vida são dissipadas e você passa a ser uma fonte de água doce em vez de uma fonte de água amarga. Amém? Então convide Jesus, diga, Jesus, tira essa amargura dessa fonte, Senhor. Que essa água possa ser doce para que as pessoas possam beber dela e não passar mal. Amém? Teu coração é uma fonte. Teu coração é uma fonte. 4. Porque o coração do homem, eu vou colocar aqui, é como um útero onde sonhos são gerados. Sonhos são gerados onde? No seu coração. Quando a Bíblia fala de coração, você sabe que não está falando de cardio, não está falando desse órgão importante no corpo que bombeia sangue para todo o corpo. Mas ele está falando da mente. Ele está falando do espírito humano, onde os sonhos são gerados. Provérbios 16:13 diz assim, o coração do homem pode fazer planos. Deus está dizendo, teu coração pode fazer? Deus não está dizendo, teu coração não pode fazer planos. Você tem que ser um robô. Você tem que ser alguém que não sonha.
Não, Deus está dizendo, teu coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu posso sonhar, eu devo sonhar, eu devo projetar a minha vida, eu devo sonhar com a minha casa, com a minha família. Se você é alguém que Deus chamou para ser um empresário, você deve sonhar com os negócios que Deus vai colocar nas suas mãos. Se Deus te chamou para ser alguém que está envolvida em uma área artística, você deve sonhar com isso. Deus, eu me vejo ministrando o Senhor nos estádios. Deus, eu me vejo ministrando em lugares importantes. Tudo para a glória do teu nome. Não é pecado isso, não é errado, não é ambicionar coisas grandes demais no sentido. É sonhar. Mas saiba de uma coisa, que todos os nossos sonhos estão diante do Senhor. E a resposta final vem dos lábios dele. Vai dizer, meu filho, vai. Meu filho, ainda não é hora. Meu filho, não é isso que eu tenho para você. Por quê? Porque todos os caminhos do homem parecem puros aos seus olhos. Mas o Senhor pesa o espírito, a intenção, a profundidade daquilo que está além daquilo que os seus olhos podem ver. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Coração do homem é esse útero onde os sonhos são gerados. Um sonho ele é gerado, ele vai crescendo, ele vai ganhando forma como um bebê é gerado aí, fecundado no útero de uma mulher. Ele vai crescendo, ele vai ganhando forma. Às vezes o teu sonho está numa fase embrionária ainda. Ainda você não consegue definir muitas coisas. Ainda não consegue saber quem ele é exatamente, como é. Mas ele já está sendo gerado. E esse sonho ele vai ganhando forma, ele vai ganhando forma, ele vai ganhando forma, ele vai ganhando forma conforme vai passar o tempo. E você vai compreendendo, amém? Então, por que o coração do homem é tão importante? Deus diz isso. Porque é esse lugar onde os sonhos são gerados, irmão. Ministérios foram gerados. Ideias, invenções foram geradas. Que abençoou as nações, que abençoou o mundo, abençoou vidas, salvou vidas. O ministério que Deus tem para a tua vida é um sonho que Ele gerou no teu coração e está gerando no teu coração. E através disso famílias podem ser resgatadas, amém? Famílias podem ser curadas, famílias podem ser restauradas. Jovens podem ser alcançados. Pessoas vão ser curadas no corpo, na alma e no espírito. Problemas vão ser resolvidos. Nós precisamos sonhar. Deus diz, sonhe. Você pode gerar projetos no teu coração. Mas esteja atento à minha voz, porque a direção sou eu que dou. É os lábios do Senhor, amém? Quando a gente está olhando para Ele. Nós cantamos, eu estou olhando para Ti. Geralmente, muitas vezes, quando você está em um ambiente, você precisa de ter um direcionamento, você está olhando para quem está comandando, não é verdade? Você fica ali, estou aqui fazendo, mas qual que é agora? Vamos para a direita, para a esquerda? Para, continua. É como um grupo musical. Estão aqui. Quem está liderando, quem está tocando instrumento, está tocando, mas ao mesmo tempo está conectado com o que está ministrando, que está conduzindo. Nós estamos todos fazendo a mesma coisa, mas há uma hora que alguém vai dizer, fecha, sobe, para, vamos mudar. E assim nós estamos para o Senhor, com os olhos fitos nele. Senhor, o que o Senhor quer? Para onde o Senhor está nos direção? Tem algo ardendo dentro do meu coração aqui, Deus. Tem um sonho aqui que está borbulhando dentro de mim, Senhor. É hora de colocar em prática. Para que lado nós vamos, aonde vamos ficar? Amém? É isso que Deus está fazendo com você. Que o coração do homem é uma oferta desejada de Deus, Pai. Deus deseja teu coração. Ele diz assim, Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Eu quero finalizar aqui. Uma das coisas que Deus mais tem buscado em nós nesses dias é o nosso coração. E o nosso coração muitas vezes está dividido com tantas coisas. Tantos afazeres. Nós estamos preocupados com tantas coisas. Estamos ansiosos com tantas coisas. Não é verdade? No mundo de tantas ofertas e de tantos caminhos, no mundo de tantas opções, muitas vezes nós ficamos divididos. E o nosso coração pende para cá, pende para lá, vai para tantos caminhos.
Mas o Senhor ainda continua dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Um coração de um filho nas mãos do pai. É um coração guardado. Você sabe por que Deus perde o teu coração? Porque só Ele pode guardar o teu coração. A gente diz: não, eu sei cuidar do meu coração. Não. A gente não sabe cuidar do nosso coração. Muitas vezes ele é enganoso, ele entra em engano. O versículo seguinte de Provérbios nos fala sobre: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ele fala de um jovem que estava caminhando para a casa de uma prostituta. Pode colocar o versículo seguinte para nós, Nando, por favor? Ele fala de um filho, de um jovem, pois a cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Esse jovem estava seguindo o desígnio das suas paixões carnais. E o pai vendo diz: filho, me dá o teu coração. Não vai por esse caminho. Filho, não entra por esse caminho. Que os teus olhos, meu filho, se agradem dos meus caminhos. Há um caminho que Deus tem para nós. Há um caminho de Deus para você. Aos nossos olhos, todos os caminhos muitas vezes são perfeitos. Mas ao Senhor pesa o espírito, o que está realmente por trás daquilo que parece ser agradável. Então, entrega teu coração ao Pai. Filhos que aqui estão, jovens que aqui estão, entrega teu caminho ao Pai. Às vezes você precisa ouvir conselhos de pessoas que já trilharam caminhos ruins. E você precisa ouvir esses conselhos para que Deus traga livramento na tua vida. Você não precisa sofrer aquilo que outros já sofreram. Você não precisa fazer escolhas erradas que outros já fizeram. Se você ouvir. Se você emprestar o teu coração. Não empreste o teu coração para aquele que quer desviar você da verdade. Mas empreste o teu coração. Dar o coração aqui, querido, não é você pegar, tirar e dar. É você ouvir. É você dar atenção. É você parar para ouvir o conselho. E quando você faz isso, você está redirecionando a sua vida muitas vezes de um caminho mau, que parece inofensivo, mas o final dele é morte. Deus está pedindo para você, filho, filha, o teu coração nessa manhã. Deus está pedindo para você, filho e filha, que você pare diante dele. Olhe para ele. Olhe para os seus caminhos. E que você possa nessa manhã fazer essa entrega ao Senhor. Deus está levantando e quer levantar hoje aqui homens e mulheres segundo o seu coração. Homens que decidiram, mulheres que decidiram caminhar com Deus. Que decidiram realmente ser uma bênção por onde passar. Eu queria que